centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que nem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.
capítulo 9, versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui nós encontramos a história do apóstolo Paulo, que aqui ainda não era Paulo, era o Saulo. Então nós estamos aqui diante da história de Paulo, do apóstolo Paulo. Como ele teve o encontro com Cristo, como ele chegou a conhecer o Salvador. E a história do apóstolo Paulo é muito linda. E nós vamos estudar aqui, falar hoje sobre o caminho de Damasco. Olha como o caminho de Damasco é lindo. Todos nós precisamos um dia estar neste caminho. Não são muitos, mas sempre existe alguém no caminho de Damasco. E que esse alguém, e que esse grupo, que a Bíblia diz alguns desses, que esses alguns, que você e eu possamos estar neste grupo. Não são todos, meus irmãos, não são todos, e nós sabemos disso. Lá na época de Noé, todos foram salvos do dilúvio? Não. Lá na época de Sodoma e Gomorra e as cidades das planícies que foram destruídas, foram todos salvos da destruição? Não foram. Então nós sabemos que são alguns que vivem, que caminham, que trilham o caminho de Damasco. E por isso Saulo, a Bíblia diz, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Que caminho que nós estamos traçando? Que caminho nós estamos trilhando? Qual é o seu caminho? Qual é o meu caminho? Em que caminho que eu estou? É o caminho de Damasco? É o caminho da glória de Deus? É o caminho do encontro com Cristo? É o caminho onde nós ouvimos a voz do Senhor? É o caminho onde nós vivemos uma transformação com Deus? É o caminho onde nós aprendemos a trilhar o caminho de Cristo? Porque até então o caminho que nós temos é o meu, é o nosso. O nosso caminho, ele passa a ser diferente a partir do caminho de Damasco. Quando eu entro no caminho de Damasco, o meu caminho tem que ser diferente. O meu caminho tem que ser o caminho que Cristo tem para mim. É um caminho diferente. E o caminho de Deus, o caminho de Damasco, ele tem dois lados, duas vertentes. O caminho de Damasco é o caminho da glória de Deus. O caminho de Damasco é o caminho do encontro com o nosso Salvador. O caminho de Damasco é o caminho da transformação. O caminho de Damasco é o caminho onde nós aprendemos como caminhar na presença do Senhor. Mas o caminho de Damasco também não é só glória. Porque no caminho de Damasco foi onde os cristãos foram perseguidos. E o próprio Saulo diz, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, porque ele sabia que tinha gente no caminho de Damasco. Ele sabia que não eram muitos, ele tinha a convicção que não encontraria muitos, porque no caminho de Damasco não são todos, o caminho de Damasco são alguns. Por quê? Porque o caminho de Damasco tem a glória, o caminho de Damasco tem a bênção, o caminho de Damasco está o Senhor para falar conosco, mas no caminho de Damasco também há perseguição, no caminho de Damasco há lutas, no caminho de Damasco há prisão, no caminho de Damasco há morte. E é por isso que diz, alguns deste caminho. É por isso que não são todos que querem percorrer este caminho, porque sabe que não é só flores no caminho, mas existem também os espinhos. E aí quando eu sei que existem os espinhos, aí eu digo para mim mesmo, olha, eu sei que o caminho é maravilhoso,
Eu sei que o caminho é muito bom, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro cruzar os meus braços e não arriscar. Porque o preço é alto. O preço da glória, o preço do caminho de Damasco não é fácil. A perseguição. E para ter esse encontro com o Senhor, às vezes, nós precisamos perder a nossa visão. Aquela visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho de um mundo. Mas é uma visão minha. E quando eu tenho esse encontro com o Senhor, e é lá no caminho de Damasco, eu tenho que perder essa visão. Porque a visão de Cristo é diferente da minha visão. A visão de Cristo é diferente da tua visão, da nossa visão. Não adianta, não tem como andar no caminho de Damasco se nós não nos despojarmos da nossa visão, da nossa forma de enxergar as coisas. Porque nós entramos no caminho de Damasco com a visão humana. Uma visão humana, puramente humana. Uma visão negativa. Olha como Saulo entrou no caminho de Damasco. Ele entrou no caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Para perseguir, para causar males para a igreja do Senhor. E quem quer estar no caminho de Damasco tem que perder esta visão. Tem que perder esta forma de enxergar. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação para que possa continuar. Então quando nós enxergamos alguém, quando você enxergar alguém perseguindo crente, falar aqui o termo bem claro, perseguindo crente. Quando você tiver o conhecimento de alguém perseguindo o crente, falando mal de crente, tentando destruir o irmão, tentando prejudicar o irmão, é porque ele ainda não teve um encontro real com o Senhor. É porque ainda ele não foi transformado lá no caminho de Damasco. Essa era a visão de Paulo. E Paulo era religioso, não pensa que ele não era. Ele era conhecedor. E dentro do conhecimento dele, religioso, ele era aplicado. Ele era dedicado. Era o que ele conhecia. Porque para ele salvação era apenas para os judeus. E não da forma do cristianismo que estava tomando conta da época. Então quando você se deparar com alguém criticando a igreja, falando mal da igreja, perseguindo a igreja, querendo o mal da igreja, ele é religioso, mas não é convertido. É preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. É preciso ter um encontro com Cristo. Preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. Olha só, quando Saulo ele entra neste caminho, ele não imaginava, ele não fazia ideia do que aconteceria no caminho de Damasco. Às vezes nós estamos seguindo a nossa própria visão, os nossos próprios olhos, nosso próprio conhecimento, nosso próprio discernimento do que é certo e do que é errado. Porém, quando Saulo ele entra no caminho de Damasco com uma intenção de causar mal ao povo de Deus, ele não fazia ideia do que iria suceder com ele. Por quê? Porque a igreja, ela é a igreja de Cristo, e ninguém fica impune. Aquele que persegue a igreja do Senhor não fica impune. E isso aconteceu com Saulo.
E quando ele estava ali para causar males para a igreja, perseguindo os irmãos, a Bíblia diz que ele é acometido por uma cegueira, ou seja, ele vê a glória de Deus, uma luz tão forte, e a Bíblia diz que ele cai. Ele cai porque era muito forte a glória de Deus, aquela luz era muito forte. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, olha só que interessante, ele não estava com os olhos fechados, ele abre os olhos, mas de olhos abertos ele não enxergava. Sabe o que isso nos ensina? Tem muita gente na igreja, diante do Senhor, de olhos abertos, mas não enxerga. Sentido espiritual, está de olhos abertos, bem abertos. A Bíblia diz que Paulo abriu os seus olhos, porém não enxergava. Porém não enxergava. E olha só o que Deus faz no caminho de Damasco. Saulo, ele faz apenas duas perguntas para alguém que ele não conhecia. Ele faz apenas duas perguntas. Quais são essas perguntas que ele faz? Nada mais, ele não fala mais nada, não seria. A primeira pergunta é: quem és tu, Senhor? Segunda pergunta, qual é? Que tu queres que eu te faça? Olha que lindo. Sabe o que é isso? Transformação. Quem é transformado por Cristo não questiona. Quem vive a verdadeira transformação de Cristo não questiona. Ele poderia naquela hora dizer: Senhor, que estou cego, arrume um médico, aonde tem um médico, um oculista, eu preciso, está doendo o meu olho, não enxergo nada. Não, ele não fala nada disso. A única coisa que ele fala, que ele faz, são essas duas perguntas: quem és tu, Senhor? E aí o Senhor diz: sou eu a quem tu persegues. As pessoas, às vezes, o mundo persegue a igreja. E vou mais além, a gente fala do mundo, mas às vezes a própria igreja perseguindo a igreja, irmão perseguindo o irmão. E ele pensa que está perseguindo o irmão, ele pensa que está perseguindo a igreja. Olha a lição, olha que Jesus disse: sou eu a quem tu persegues, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Pastor, agora vem a segunda pergunta. A segunda pergunta, ele já foi nocauteado aí já. Foi nocauteado. E eles dizem então agora: o que tu queres que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça? Estava convertido, irmão. Isso é conversão. Isso é conversão. Não é questionar o que eu vou fazer, por que eu tenho que fazer, por que não é o Anthony que tem que fazer, por que não é o Bruno, tem que ser eu, por que não é o Michael, por que não é o Lucas, tem que ser eu. Não. Saulo simplesmente disse: o que tu queres que eu te faça? Pronto. Ele reconheceu que era Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele estava convertido, transformado. O caminho de Damasco transforma. O caminho de Damasco transforma. O seu caminho não seria mais o mesmo. A partir de então, o seu caminho seria traçado por Cristo. E o que o Senhor diz para Saulo? O Senhor então direciona ele, diz assim: olha, siga tal caminho, faça isso, vai até um lugar, e neste lugar te orientarão o que você tem que fazer. Olha que lindo, é outra lição que eu aprendo aqui também. Outra lição. O Senhor Jesus não poderia muito bem dizer para ele o que tinha que fazer, ou curar ele ali daquela cegueira? Podia ou não podia? Podia, porém ele nem curou Saulo e nem disse o que ele iria fazer. Sabe por quê? Porque o papel de Cristo ele já fez o que era transformar a vida de Saulo. E o Senhor viu que ele já estava transformado. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: não, o que eu tinha que fazer era isso. E depois você não ouve o Senhor falando com ele, foi só ali. O Senhor falou: agora, em outras palavras, procure um pastor, procure uma igreja, e lá na igreja o pastor vai te orientar o que você tem que fazer. A minha parte eu já fiz, já te salvei, você está salvo, vai agora, segue, procure uma igreja, procure um pastor. Porque Saulo queria saber o que ele tinha que fazer.
E ele foi. E a partir de então, Saulo levanta com os olhos abertos, mas ainda não enxergando. De olhos abertos, mas ainda não enxergando. Tem muita gente que está caminhando com o Senhor, mas de olhos abertos, mas não consegue enxergar. Por quê? A cura chegaria ainda mais à frente, o momento que ele chegasse lá na igreja, chegasse até a igreja, diante do pastor Ananias, ali aconteceria o milagre. Deus usaria Ananias. Não era o Senhor que ia curar, o Senhor só cegou, agora o pastor que cure. Vou usar agora Ananias para te curar. E Saulo vai agora de olhos abertos, andando, mas não enxergando, pegado pela mão. E chega até a casa de Ananias. E aí você conhece a história, eu poderia falar aqui, Deus falou com Ananias, enfim. E Ananias então vai e ele é curado. E a Bíblia diz que ele fica ali alguns dias com os apóstolos. E já na sequência, a Bíblia cita que ele estava pregando nas sinagogas e o povo atônitos, assustados. Saulo pregando. Depois de alguns dias, sabe que depois desses alguns dias nos ensina? Que ele ficou um tempo ali com os apóstolos. E esse tempo, esses dias, foram os dias aonde ele foi discipulado, ele ficou ali aprendendo. A Bíblia diz que ficou ele ali alguns dias. E depois desses dias, foram os dias que ele esteve ali aprendendo, com certeza sendo discipulado, catequizado, ouvindo, tudo. Ele já era religioso, ele já conhecia a lei, mas agora, aqueles dias ali, foi um seminário na vida de Saulo. E aí ele sai pregando a palavra de Deus. Então o que nós encontramos aqui no caminho de Damasco é a transformação que Cristo tem para a nossa vida. Todos nós precisamos passar pelo caminho de Damasco. Se você encontra alguém que você olha, não, esse fulano não é transformado, porque ainda não teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Quem tem um encontro com o Senhor, quem conhece o caminho de Damasco, quem conhece o caminho de Damasco, o caminho das lutas, o caminho da glória, irmão, não tem como não mudar a sua vida. Não tem. O caminho de Damasco, volta a dizer, é o caminho das dificuldades, é o caminho das provas, é o caminho das lutas. E eu venho dizer para vocês, esses quase 17 anos de Nova Zelândia tem sido um caminho de Damasco na minha vida. Tem sido um caminho de Damasco na vida do pastor André, que está agora aqui também, já de um bom tempo aqui. Tem sido um caminho de Damasco para nós. Caminho das dificuldades, caminho das lutas, caminho das incertezas, mas caminho dos milagres, caminho da provisão, caminho da glória, caminho do cuidado de Deus para conosco. Eu já vi, eu contei no encontro que nós tivemos na sexta-feira com os homens. Eu já presenciei aqui na igreja, em mais de 30 anos pastoreando igreja, mais de 30 igrejas pastoreando. Cada lugar tem uma experiência diferente. Houve tempo aqui nessa igreja, de nós estarmos desesperados para pagar o aluguel da igreja, não tinha dinheiro. E Deus usar pessoas, vocês não têm nem ideia de onde era. Usar garota de programa para chegar aqui com um pacote de 3, 5 mil dólares. Daniel se assustava, ele pegou a vez um pacote de dinheiro, até com aquelas moedas. Sabe o que é isso? Era fiel no dízimo, quando dá aquela moedinha, porque é exatamente o valor que ganha. Aparecia, ia embora, daqui a pouco aparecia de novo outro pacote de dinheiro. Então Deus ele tem a sua forma de trabalhar, nós não entendemos. É o caminho de Damasco, o caminho das provas, o caminho que nos leva aos pés do Senhor, é o caminho que nos acerca mais a Deus. O caminho de Damasco nos aproxima mais do Senhor. É onde nós vamos aos pés do Senhor. Porque se tudo estiver bem conosco, irmão, nós não oramos, nós não jejuamos, nós ignoramos tudo.
Então o Senhor permite as dificuldades, os apertos na nossa vida. É o caminho de Damasco. O Senhor permite, sabe por quê? Porque aí é onde nós vamos aos pés do Senhor, onde nos dobramos diante do Senhor, onde clamamos ao Senhor. São nesses momentos que mais buscamos ao Senhor, quando o visto está pendurado, quando a imigração dá 30 dias para deixar o país. Aí, irmão, nós oramos mais do que Abraão. Nós oramos porque há o desespero. Por que isso? Porque Deus tem prazer? Não, porque Deus sente saudade de você. E quando Deus sente saudade de nós, Ele aperta o cerco para que nós busquemos a Ele, falemos com Ele. Quanto tempo faz que nós não conversamos com Deus de verdade? Quanto tempo faz que nós não nos dobramos aos pés do Senhor para orarmos, para clamarmos com Ele? Não espere a luta chegar, não espere as dificuldades chegarem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele gosta de conversar, e Ele gosta de ouvir. Deus, Ele tem prazer de ouvir os seus filhos. Não é gostoso você como pai, quando seu filho chega e conversa com você? E quando o filho está muito quieto, você não provoca o filho? E aí, ele está tão quieto, o que está acontecendo? Não é verdade? E aí quando o filho começa a conversar com você, não é gostoso? Você quer a atenção do seu filho? Então, meus irmãos, quando Deus sente saudade de nós, porque já faz muito tempo que nós não falamos com Ele, e Deus está com saudade, Deus diz assim: olha, eu estou com tanta saudade de ouvir a tua voz, eu vou mandar uma lutinha para você aí, tá? Que vai te arrancar o resto dos cabelos aí, mas aí você vai buscar. Eu te amo tanto, eu estou com tanta saudade de você, e eu quero ouvir você falando comigo. Então vai uma luta aí para você. Aí nós nos esperamos aqui embaixo, e vamos para a oração, e clamamos, e buscamos, e oramos. Aí Deus, que maravilha. E nós desesperados, e Deus diz: é assim mesmo que eu quero. Mas Senhor, está difícil. Não, está tão gostoso. Senhor, passa logo essa luta, mas se eu passar, você vai se distanciar. Deixa mais um pouquinho a luta. Senhor, mas já faz um mês, deixa mais um. Aí chega mais um, Senhor diz: vamos completar um ano. Vai um ano de luta, porque é tão gostoso. Você está me buscando pela madrugada, pela manhã, você está orando, está gostoso. E nós: Senhor, por favor, Senhor, tira a luta. Aí o Senhor fala: tá bom, vou tirar, mas você vai parar de novo, e eu vou dar outra luta de novo. E agora vai ser para 2 anos de luta, para 2 anos agora. E assim são as lutas, para que nós busquemos ao Senhor nosso Deus. Está tudo bem? Estou com o meu visto, estou com a minha cidadania, estou com o meu passaporte no bolso, a minha conta lá no banco está recheada, tenho bens, tenho imóveis, tenho fazenda, tenho chácara, tenho casa, tenho carro, tenho apartamento, enfim, tenho alguma coisa agora estou tranquilo. E aí nós caímos no erro daquele homem, né? Onde aqui diz lá, repousa, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí o Senhor dá uma olhadinha para nós, estamos cômodos, e o Senhor diz: eu estou com tanta saudade de você, eu te amo tanto. Sabe de uma coisa? Eu vou tirar teu emprego. E aí o patrão manda embora. E aí nós: meu Deus do céu, meu Deus. Aí Deus: você está me buscando de novo, meu filho, busca mais, busca. Senhor, passa essa luta. Eu vou passar, meu filho, mas eu vou deixar 5 anos você sofrendo, tá? 5 anos, eu quero 5 anos você conversando comigo. 5 anos. Irmãos, que nós possamos entender isso. É sério, nós relaxamos. É que nem casamento. Eu falo isso tudo para casais. Sabe por que o casamento não dá certo? Não é porque é ruim, porque é bom. Casamento bom é que não dá certo. Como assim? Você casa, e olha que maravilha,
você começa a relaxar. É tão gostoso o casamento que você já não come mais à mesa, já começa a comer lá no sofá. No começo, o casamento está tão gostoso que você já começa a levar o prato de comida para a cama, lá na cama, comendo, lá na cama. O casamento está tão gostoso que você já começa a cortar as unhas na cama já. É gostoso o casamento, e aí começam as brigas, porque o casamento é bom. Começam as brigas, a separação vem porque o casamento é bom demais. Você começa a relaxar no casamento, porque é tão gostoso, e aí é onde acontece a separação e os divórcios. A vida espiritual é assim, é tão bom, porque Deus me abençoou, agora eu aprendi a falar inglês, eu sou poliglota, conseguir isso agora, a igreja eu vou, quando que eu vou, deixa eu ver, eu tenho uma viagem para tal dia, eu tenho um aniversário para tal dia, eu tenho uma festa para tal dia, eu acho que daqui 3 meses, eu acho que tem uma data livre para ir para a igreja, se não acontecer nada melhor. Cuidado, meus irmãos, tenhamos cuidado com isso, tenhamos cuidado. O caminho de Damasco é o caminho das bênçãos, mas é o caminho das lutas, é o caminho das dificuldades, mas nós precisamos, não tem como fugir desse caminho, não tem como fugir. E foi lá no caminho de Damasco que Saulo conheceu o Senhor Jesus. E quando você passa no caminho de Damasco, quando você sai do caminho de Damasco, do outro lado, até o teu nome já não é mais o mesmo. Deus muda tudo na tua vida. Deus tira a tua visão e Deus dá uma visão diferente. Deus muda o teu nome, Deus muda a tua conduta. De perseguidor você passa a ser perseguido. De alguém que odeia a igreja, você passa a amar, a morrer pela igreja. Sabe por quê? Porque você teve um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quem faz isso? Só Jesus é que pode transformar a nossa vida, meu irmão. Quem é transformado é diferente. Quem é transformado ora, quem é transformado contribui, quem é transformado congrega, quem é transformado não fica pulando de galho em galho, quem é transformado não fica andando de lá para cá, não. Quem é transformado, ele tem um lugar onde ele bebe da água limpa, ele tem um lugar onde ele se alimenta, não precisa andar de um lado para o outro. É no caminho de Damasco que nós aprendemos, é no caminho de Damasco que nós amadurecemos a nossa fé. Deixamos de ser menino, de ficar andando de um lado para o outro. Por quê? Porque eu fui transformado. Eu fui transformado pelo Senhor. Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Eu quero orar por você na noite de hoje. Louvado seja o precioso nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar contigo neste momento. Fernandinho vai estar tocando aqui e nós vamos estar orando. Eu quero que você venha aqui à frente nesta noite. Venha acreditando que o Senhor tem algo especial na sua vida. Não sei que altura do caminho que você está, se é no momento de luta ou é no momento das glórias que você está vivendo. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui na frente, vamos orar juntos, para que Deus nos faça forte, para que nós saiamos do caminho de Damasco firmes, transformado como Saulo saiu transformado, e o seu nome também já era outro, agora ele era Paulo, não era mais Saulo, ele era Paulo agora, ele era o Paulo. Vamos estar orando? Vamos estar buscando a presença do Senhor? Agora já não chamavam ele mais de Saulo, agora usavam um outro nome dele que era Paulo. Ele tinha um nome que até o encontro com o Senhor a Bíblia chama de Saulo. A partir de agora ele é chamado por outro nome que também era nome dele, mas que ele passa a ser conhecido agora por Paulo. Vamos mudar isso. Use esse outro nome seu agora. Daqui para frente vamos usar esse nome, Paulo. Que daqui para frente, meus irmãos, nós possamos caminhar ainda mais com o Senhor, que nós possamos ter visão da glória do Senhor. Vai ter luta? Vai ter luta. Não adianta eu enganar vocês não.
dizendo que é só vitória, só vitória, só vitória. Não, não é só vitória, só vitória. Tem lutas, tem batalhas, tem guerras, mas Cristo está conosco. Cristo está conosco. Não adianta eu dizer para vocês que com Cristo no barco tudo vai bem. Não vai tudo bem. Enche de água no barco. O barco quase vai afundar, vai a pique. Mas Cristo está conosco no barco. E se Ele está conosco no barco, não importa. Não importa. É como um missionário que foi ensinar uma senhora lá no campo missionário. Uma senhora muito simples. E ela disse assim: o senhor pode me ensinar a orar? E ele disse sim. E ele disse assim: o Senhor é meu pastor. Ela disse: pronto. Ele disse: não, ainda tem mais. Não, tá bom. Não, mas a oração é mais. Não. Mas eu disse que só o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, não preciso saber mais de nada. Não preciso saber mais de nada. O Senhor é meu pastor. Tá bom. É essa oração que eu quero. Ele é o meu pastor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, oramos a Ti, buscamos a Tua presença, buscamos a Ti, Senhor. Pedimos que a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que os céus resplandeçam sobre nós. Abençoa, Senhor, essa juventude, essa igreja querida e abençoada. Abençoa todos quantos estão aqui, Senhor. Dá o crescimento espiritual, o crescimento financeiro. Abençoa este casamento, abençoa este lar, esta família. Que as mãos do Senhor estejam estendidas, Senhor, sobre o Teu povo. Querido Deus, guarda-nos no caminho de Damasco. Que nas lutas o Senhor esteja conosco. Sabemos, Senhor, que haverá provas, que haverá lutas, mas que o Senhor jamais se distancie de nós. Que a Tua presença sempre esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor. Eu oro em favor dos Teus filhos que estão aqui, que o Senhor conceda a cada um bênçãos e bênçãos, Senhor Deus. Aquele que está lutando, aquele que está com dificuldade, com prova, Pai, abençoa este lar, abençoa este meu irmão. Abençoa este meu irmão, abençoa, Senhor. Abençoa da vitória, Senhor. Dá vitória para ele, para que ele possa vencer as dificuldades, para que ele possa vencer as provas, Senhor. Que a Tua graça se manifeste na vida do Teu filho. Aquele que ainda não teve uma experiência, aquele que ainda não teve uma experiência com o Senhor, como Saulo teve, dá essa experiência, Senhor. Aquele ainda que não contemplou a Tua glória, e por isso anda desfalecido na fé, mostra a Tua glória, Senhor. Revela a Tua glória na vida deste Teu filho. Levanta aquele que está fraco, salva, Senhor, aquele que está fora, aquele que está longe, salva, reconcilia, Senhor, aquele que deixou a Tua casa. Traze-os, Senhor, traze-os novamente, mudados, transformados, regenerados pela Tua palavra. Abençoa a Tua igreja de uma forma toda especial, Senhor. Abençoa de uma forma toda especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço nele se você se sente à vontade. Profetiza na vida dele. Profetiza algo bom. Uma semana abençoada.